Veio para pregar com dois objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem a sua vida a Cristo. Segundo, quer ninguém mais lhe entregue a vida ou não, estarei entregando-lhe a minha. Frase Jonathan Edwards. A vida de Jonathan Edwards mostra e nos revela o quanto homens cheios do Espírito Santo conseguiram impactar uma geração inteira. Jonathan Edwards era um homem que foi um vulto, um dos maiores avivalistas, as quais se intitulava o mover chamado o Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento da intelectualidade e sem qualquer interesse para se locupletar dos seus bens, dos seus dons próprios, e de deixar o Espírito Santo usar o seu intelecto como uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Jonathan Edwards amava a Deus não somente de coração e de alma, mas também de todo o seu entendimento. Sua mente se apoderava-se das verdades bíblicas, contudo, a sua alma era de fato um templo e uma morada do Espírito Santo. Sua aparência calma ardia a presença do Espírito Santo como um vulcão de um fogo divino. Os crentes atuais devem a esse vulto graças à sua perseverança na oração e em estudar a Bíblia Sagrada, as doutrinas, as práticas da igreja primitiva. Grande eram os frutos do Espírito Santo na vida de Jonathan Edwards, e isso veio de berço, porque o seu pai também foi um homem cheio do Espírito Santo, pastor de apenas uma igreja durante o período de 64 anos. A sua mãe era uma mulher também piedosa, filha de um pregador, que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Jonathan Edwards tinha 4 irmãs mais velhas do que ele e 6 irmãs as quais eram mais novas. Muitos também foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse grande perante a presença de Deus. Não somente oravam constantemente, mas também tanto os filhos como Jonathan Edwards se mostravam completamente zelosos. Disso tudo devido à criação de seus pais. As orações eram feitas na lareira, os pais estimulavam que eles pudessem redobrar e se motivarem a orar fervorosamente a Deus. Os ensinos religiosos permanentes resultou em Jonathan conhecer intimamente a Deus ainda na sua infância. Quando Jonathan tinha aproximadamente 7 a 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai, um grande avivamento, e Jonathan, ainda pequeno, ele se acostumou em orar pelo menos 5 vezes todos os dias e chamar outros da sua idade para orar juntamente com ele. Uma das suas citações, das suas primeiras palavras ainda na sua infância, diz o seguinte: a primeira experiência de que me lembro de sentir no íntimo as delícias de Deus e das coisas divinas foi ao ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Toda essa vida, essa dedicação diante de Deus, Jonathan Edwards, dentro de uma vila próxima da fronteira em Massachusetts, em meados de junho de 1741, num domingo, 3 dias antes do seu sermão mais famoso em Enfield, Edwards, como ministro convidado, ele presidira o culto da Ceia do Senhor, em que pelo menos 97 pessoas foram recebidas como membros aqui dentro dessa igreja. Na segunda-feira, depois do culto de comunhão, Edwards pregou numa reunião privada para uma multidão aglomerada em 2 grandes cômodos dentro de uma casa. Um visitante que chegara depois do sermão disse que a uma distância de 400 metros se podia ouvir berros, gritos e lamentos, como de mulheres em dores de parto, quando as pessoas agonizavam, pelo estado da sua alma. Lá no século XVIII, América estava sofrendo um poderoso avivamento do Espírito Santo em uma pregação. Em uma pequena reunião se tornou uma das mais famosas pregações acerca do juízo de Deus. A leitura do texto em si não aparenta nada de extraordinário, mas naquele dia 8 de junho de 1741, a unção do Espírito Santo sobre a plateia da cidade de Enfield, no estado americano de Connecticut, foi tão poderosa que as pessoas gritavam:
apavoradas com a pregação de Jonatas Eduardo sobre o inferno. Os testemunhos dizem que as pessoas caíam no chão, se agarravam aos pés das cadeiras e colunas do templo, implorando perdão pelos seus pecados. Um fenômeno raramente visto na história. O Espírito Santo tocava tão profundamente na alma dos pecadores que eles pareciam que estavam mesmo à porta do inferno. Este sermão é tão famoso, mesmo passado quase 3 séculos, que Edwards formulou as imagens impressionantes do sermão ao redor da ira de Deus iminente e retida por muito tempo. As suas mensagens dentro desse sermão eram: as negras nuvens da ira de Deus estão pairando sobre a nossa cabeça, cheia de tempestade horrível e grandes trovões. Ou como grandes águas que são represadas no presente, elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais. Outra vez, o arco da ira de Deus está armado e a flecha está pronta na corda, e a justiça dispara a flecha em seu coração e desarma o arco. Assim, Edwards acumulava imagens sobre imagens, relacionado à mensagem pecadores na mão de um Deus irado. Jonatas Edwards nunca terminou o sermão em Enfield. O tumulto se tornou muito grande quando a audiência foi tomada por gritos, lamento e clamores. Membros da igreja gritavam e diziam: "O que farei para ser salvo? Estou indo para o inferno. O que farei por Cristo?" Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. Há mais de 3 séculos que o mundo fala sobre o famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Um relato a respeito de alguns ouvintes dizem que pessoas agarravam seus bancos pensando que iam cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para eles contemplarem a glória do céu e a realidade do castigo que está bem perto daqueles que estão afastados de Deus. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações e deixar os seus comentários relacionados a uma das mensagens mais poderosas de todos os tempos: pecadores na mão de um Deus irado.